Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Coração Francês. Aqui, nossa missão principal é te ensinar um francês que fica para toda a vida. Meu nome é Audrey, sou francesa e neste vídeo você vai aprender os dias da semana e os meses do ano, além de algumas dicas sobre como ler uma data em francês. Esse é um vocabulário essencial que te permitirá marcar encontros, entender os dias de abertura de uma empresa e muito mais. Fique com a gente até o final para não perder os exercícios e as anedotas culturais espalhadas pela aula. Não se esqueça também de se inscrever no canal, seguir a gente nas nossas redes sociais e deixar seu like no vídeo. Sem mais delongas, bora lá! Primeiro, veremos os dias da semana. Em francês, dizemos les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Un jour significa dia et une semaine significa uma semana. Você sabia que na França a semana não começa no domingo, mas na segunda-feira? Seja no trabalho ou na escola, a semana passou a ser dividida em dois períodos distintos, 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso, o famoso fim de semana. Assim, a segunda-feira passou a ser o primeiro dia da semana, ou seja, aquele que marca o fim do descanso e o retorno ao trabalho. E você, qual é o primeiro dia da semana no seu país? Conte-nos nos comentários. Agora, vamos nos concentrar na pronúncia e na escrita dos 7 dias da semana. Convido você a repetir tudo em voz alta, bem como a escrever o vocabulário que você deseja memorizar no seu caderno de estudo. Como vimos, na França, o primeiro dia da semana é lundi, segunda-feira. Para pronunciar essa palavra, você deve prestar atenção à combinação de letras U mais N. Ela faz o som nasal un. Para ser um som muito nasal, devemos passar o máximo de ar pelo nariz. Un. Vamos repetir. Lundi. O segundo dia da semana é mardi, terça-feira. O som R de mar deve vir da garganta. R. Vamos tentar juntos. Mardi. O terceiro dia é mercredi, quarta-feira. Sim, eu disse mercredi, mesmo que não haja acento no primeiro E da palavra. Em francês, quando um E é colocado antes de duas consoantes, ele se pronuncia é, mas não devemos escrever o acento grave nele. Quanto ao segundo E, ele faz o som básico da letra em francês, o som E. Para fazer esse som, faça a boca do U e diga E. Vamos repetir a palavra inteira. Mercredi. Agora, vamos passar para a quinta-feira, jeudi. Nessa palavra, a combinação E mais U é pronunciada como um E simples em francês, ou seja, E. Vamos repetir. Jeudi. Ah, chegamos ao famoso sexto. Em francês, dizemos vendredi. A combinação E mais N faz o som nasal en. Portanto, dizemos vendredi. Se você tiver dificuldade para pronunciar essa palavra, não hesite em dividí-la em sílabas.
vend mais dre mais di, vendredi, vendredi, vendredi. Agora vamos falar sobre o fim de semana. Falando nisso, você deve saber que na França é raro usar a expressão la fin de la semaine para falar do fim de semana. A expressão existe, mas não a usamos como em português. Ela é mais usada para falar da quinta-feira ou da sexta-feira, que são os últimos dias da semana de trabalho. Para falar de sábado e domingo, usamos a palavra inglesa weekend, ou seja, dizemos le weekend. Le weekend. Por exemplo, ce week-end, je vais à la plage. Ce week-end, je vais à la plage. O primeiro dia de fim de semana é samedi, sábado. Essa é uma palavra bastante simples de pronunciar, tendo como única particularidade que o E é geralmente mudo. Portanto, dizemos samedi, samedi, samedi. Podia haver exceções dependendo da região da França, mas a regra é dizer samedi e não samedi. Aqui estamos no último dia da semana, dimanche, domingo. As letras A mais N fazem o mesmo som nasal da combinação E mais N da palavra vendredi, ou seja, en. Vamos repetir. Dimanche, dimanche, dimanche. É isso, agora você sabe todos os dias da semana em francês. Que tal repetir todos eles? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vou repetir pouco mais rápido. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Agora, sugiro que façamos exercício. Uma frase aparecerá na tela como dia da semana escrito em português. Você terá que traduzi-lo para o francês e depois dizer a frase inteira em voz alta. Não se esqueça de pausar o vídeo enquanto encontrar a resposta certa. Caso contrário, a correção aparecerá automaticamente. Lundi prochain, j'ai une réunion avec mon manager. Lundi prochain, j'ai une réunion avec mon manager. Aconselho você a memorizar as palavras prochain, que significa próximo, e prochaine, que significa próxima. Elas são bem úteis para falar sobre seus futuros projetos. Por exemplo, le week-end prochain, je pars au Japon. Le week-end prochain, je pars au Japon. Ou l'année prochaine, je déménage à Paris. L'année prochaine, je déménage à Paris. J'ai hâte d'être samedi. J'ai hâte d'être samedi. Tous les jeudis soirs, on va au restaurant. Tous les jeudis soirs, on va au restaurant. Em francês, quando dia da semana está no plural e é seguido por uma palavra como matin, après-midi ou soir, a regra é escrevermos esta segunda palavra no singular. Por exemplo, tous les dimanches matin, je vais au marché. Tous les dimanches matin, je vais au marché.
porém é cada vez mais comum escrever a palavra no plural com exceção das palavras midi e après-midi. Assim, podemos escrever tous les lundis matin, sem esse no fim de matin ou como um esse no fim de matin. Por outro lado, não podemos escrever tous les lundis midi como um esse no fim de midi. Devemos escrever assim. Le mercredi, je suis en télétravail. Le mercredi, je suis en télétravail. E aí, você conseguiu fazer o exercício? Parabéns! Para finalizar essa primeira parte, aqui estão algumas ideias de atividades que você pode implementar para facilitar seu aprendizado dos dias da semana. Em primeiro lugar, por que não criar seu próprio calendário onde tudo será escrito em francês? Você pode então pendurar esse calendário na sua geladeira e cada vez que uma atividade for planejada, anotará no lugar certo. Cabe a você decidir se prefere um calendário semanal ou mensal. Além disso, se você já implementou o ritual do diário falado, sobre o qual falamos neste vídeo, ou se mantém um diário escrito, você pode iniciar cada entrada dizendo ou escrevendo a data em francês. De uma forma mais tradicional, você pode também criar flashcards, para cada dia da semana, e revisá-los várias vezes por semana. Por fim, seja por escrito ou oralmente, você pode adquirir o hábito de falar sobre as atividades que pretende realizar na próxima semana, iniciando suas frases como um dia da semana. Lundi, je vais aller à la salle de sport. Mardi, je vais aller faire les courses. Mercredi, je vais aller au cinéma, etc., etc. Agora vamos nos concentrar nos 12 meses do ano. Em francês, mês se diz un mois. Un mois. Bem, fique tranquilo, neste caso, nós também começamos o ano pelo mês de janeiro. Mas, se voltarmos no tempo, houve período estranho na história da França, durante o qual o nome de todos os meses do ano foi mudado. De fato, durante a Revolução Francesa, ou seja, no fim do século XVIII, os republicanos queriam romper com o passado religioso e monárquico da França. Para isso, renomearam todos os meses do calendário para corresponderem aos eventos naturais e agrícolas. Por exemplo, o Thermidor era o 11º mês do ano e caiu entre o final de julho e o início de agosto. O nome Thermidor vem do grego thermos, que significa calor, e, portanto, corresponde à época mais quente do ano na França. Se você gosta desse tipo de fato cultural, não hesite em me contar com like e comentário. Estudei História na universidade, então teria o maior prazer em falar mais sobre o assunto. Bem, como dizemos aqui, revenons-en à nos moutons, vamos voltar aos nossos negócios. Agora é hora de aprender os 12 meses do ano. Para fazer isso, sugiro que você repita cada palavra depois de mim, bem como a frase de exemplo. Todas as frases de exemplo terão uma ligação com uma tradição francesa. Porque é sempre bom misturar o aprendizado linguístico com o aprendizado cultural. Você está pronto? Vamos lá. Janvier. Cuidado, quando as letras E mais R são colocadas no fim de uma palavra, devemos pronunciá-las como um bloco. E. Vamos repetir. Janvier.
janvier. Agora vamos usar essa palavra em uma frase. Au mois de janvier, on fête le nouvel an. Au mois de janvier, on fête le nouvel an. Na França, o Ano Novo, le nouvel an, é geralmente comemorado entre amigos, enquanto o Natal é uma celebração familiar. Se você estiver em Paris, na noite de 31 de dezembro, poderá assistir à tradicional queima de fogos de artifício da cidade. A de 2024 aconteceu nos Champs-Élysées. Eu coloquei link na barra de descrição para assistir. Isso aqui é novo porque eu fui beber, mas parece que não sei como beber. Allez, vamos continuar com o segundo mês do ano. Février. Vamos repetir? Février. Février. Tudo bem? Então vamos para a frase. Au mois de février, c'est carnaval. Au mois de février, c'est carnaval. Na França, em vez da palavra carnaval, é muito comum usar a expressão mardi gras. Mardi gras. Literalmente, mardi gras significa terça-feira gorda, pois é o último dia antes da quaresma, ou seja, período associado ao jejum e penitência na tradição cristã. Claro, o carnaval celebrado na França não pode ser comparado ao carnaval do Brasil. Nas vilas, são principalmente as crianças que se fantasiam e desfilam pelas ruas. Em algumas cidades, o evento é bem maior, como o mais famoso deles, le Carnaval de Nice, no sudeste da França. Coloquei alguns links na descrição do vídeo. Mars. Cuidado, neste caso, a última letra da palavra não é muda. Então, não dizemos mas mars. Au mois de mars, il n'y a rien de spécial. Au mois de mars, il n'y a rien de spécial. É pouco triste dizer, mas na França, o mês de março não está associado a nenhuma tradição específica. O único evento é a mudança para o horário de verão no final do mês. Então, ao invés de ter 4 horas de diferença como o Brasil, passamos para 5 horas. Avril. Cuidado para pronunciar este mês corretamente, é mega importante, já que é o mês do meu aniversário. Então, vamos repetir com muito sério. Avril. Au mois d'avril, c'est Pâques. Au mois d'avril, c'est Pâques. Na França, Páscoa é sobretudo uma oportunidade para oferecer e receber chocolates e, para os mais novos, de caçar ovos de chocolate. Algumas vilas até organizam uma caçada grande aberta a todas as crianças da vila. Caso contrário, são os pais que escondem os ovos de chocolate pela casa e pelo jardim. Mais. Lembrou que a combinação A mais I forma o som E. Portanto, não dizemos mai, mas mai. Le 1er mai, on offre du muguet. Le 1er mai, on offre du muguet. Na França, no dia 1º de maio, é tradição oferecer lírio do vale a pessoas queridas, amigos e colegas. O lírio do vale é uma planta com pequenas flores brancas em forma de sino, associada à felicidade e à sorte. Juin.
Normalmente, em francês, a letra U é pronunciada U. U, o que deveria dar juin, juin. Mas no dia a dia tendemos a pronunciar esse U à maneira portuguesa, o que dá juin, juin, juin. Não há nenhuma razão específica, exceto que é muito mais fácil de se pronunciar. Vamos repetir. Juin, juin, juin. Agora, uma frase. Le 21 juin, on célèbre la fête de la musique. Le 21 juin, on célèbre la fête de la musique. Na França, o dia 21 de junho marca o início do verão. La fête de la musique, comme seu ambiente festivo e concertos gratuitos, tornou-se emblemática deste período. Juillet, juillet. Bem, aqui está um mês que é um pouco complicado de pronunciar. Já, neste caso, o U é dito da forma certa em francês, U, U. Para fazer esse som, faça a boca do O e diga I. U, U. Então, o duplo L é pronunciado Y, Y. Quanto à combinação E mais T, ela é dita E. Bom, vamos tentar juntar tudo isso. Ju, I, ye. Ju, I, ye. Um pouco mais rápido. Juillet, 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 juillet. Você pode repetir, vai se tornar natural com tempo e prática. Le 14 juillet, c'est la fête nationale. Le 14 juillet, c'est la fête nationale. Diga-me, você sabe a qual evento histórico francês se refere o 14 de julho? Estamos ansiosos para ler sua resposta nos comentários. Se quiser escrever seu comentário em francês, não hesite. Mesmo que você cometa erros de ortografia, não importa. É errando que aprendemos. Août, août. Cuidado, essa palavra não é pronunciada août, mas août, août. Vamos repetir? Août. Août. Não existe nenhuma tradição associada a este mês, exceto que é o mês em que os franceses mais saem de férias, principalmente no sul da França, para o mar. Septembre, septembre. Lembre-se, E colocado antes de duas consoantes é pronunciado E. Então, dizemos septembre, septembre. O mês de setembro também não está associado a nenhuma tradição particular. Mas, em geral, é durante este mês que se realizam les journées du patrimoine, os dias do patrimônio. Se trata de um fim de semana durante o qual você pode visitar gratuitamente locais históricos, além de monumentos e edifícios culturais normalmente fechados ao público. É também o mês de volta às aulas depois de 2 meses completos de férias. Octobre, octobre, octobre. Nenhuma dificuldade para pronunciar esse mês. Octobre, octobre. Le 31 octobre, c'est Halloween. Le 31 octobre, c'est Halloween. Comparado aos países de língua inglesa, o Halloween não é tão popular na França. Algumas crianças vão de porta em porta pedindo doces, mas é um feriado principalmente comemorado por adultos.
Algumas pessoas organizam festas a fantasia, enquanto outras gostam de se assustar assistindo filmes de terror. Novembre. Novembre. Vamos repetir? Novembre. Novembre. Le 1er novembre, on célèbre la Toussaint. Le 1er novembre, on célèbre la Toussaint. No calendario católico, o Dia dos Mortos é comemorado em 2 de novembro. No entanto, na França, é durante o Dia de Todos os Santos, ou seja, no 1º de novembro, que as pessoas vão aos túmulos dos falecidos para colocar flores. Tradicionalmente, a sepultura é decorada com crisantème, crisantemo, uma flor que tem a particularidade de florescer nesta época e que possui lindas pétalas coloridas. Chegamos ao último mês do ano, décembre. Vamos repetir? Décembre. Décembre. Le 25 décembre, on fête Noël. Le 25 décembre, on fête Noël. Na França, o Natal é uma celebração familiar. É uma oportunidade de reunir a família, comer pratos típicos e dar presentes uns aos outros. A noite anterior ao dia 25, a que chamamos de véspera de Natal, le réveillon de Noël, le réveillon de Noël também é muito importante. É comum comemorar com amigos ou outra parte da família. Tudo ocorreu bem? Então, que tal repetir todos os meses do ano? Vamos lá. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Vou dizer tudo uma vez mais rápido. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Agora vamos para a última parte desse vídeo. Aqui estamos na última parte dessa aula. Será bem curta, mas queria falar um pouco sobre a leitura de datas em francês. Primeiro, na França, escrevemos a data nesta ordem: o dia, mais o mês, mais o ano, ao contrário do que pode ser feito nos países de língua inglesa, por exemplo. Então, se for 1º de março de 2024, escrevemos a data assim. Ou se for 25 de abril de 2024, escrevemos assim. Agora, quando se trata de anos, não há armadilha na maneira de lê-los. Você só precisa saber os números franceses. Assim, essa data, escrita na tela, se diz le 14 août 2024. Le 14 août 2024. A única pequena diferença com o português é a ausência da palavra de antes do ano. Não dizemos le 14 août de 2024, dizemos le 14 août 2024. Vamos fazer um outro exemplo. Essa data é dita le 15 juillet 2007. Le 15 juillet 2007.
Tudo bem até agora? Então, que tal dizer a data do seu nascimento em francês? Para isso, você pode usar a frase Je suis né le mais a data. Je suis né le mais a data do seu nascimento. Por exemplo, je suis né le 18 avril 1991. Je suis né le 18 avril 1991. Como você viu na tela, eu coloquei E no fim da palavra né, pois é a marca do feminino. Se você for homem, vai escrever Je suis né sem o E no final da palavra né. Na verdade, a única coisa um pouco peculiar é que os anos anteriores ao ano 2000 podem ser lidos de duas formas diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Para ler o ano de 1620, podemos dizer 1620, 1620, mas também 1620, 1620. Em outras palavras, a primeira forma de dizer utiliza adição, enquanto a segunda utiliza multiplicação. Vamos ver um outro exemplo. Como podemos ler essa data em francês? Vou te dar alguns segundos para pensar, ou você pode também pausar o vídeo até encontrar as duas formas de dizer. E aí, você conseguiu? Se não, não tem problema, é um pouco difícil. Então, para ler essa data, 1804, temos duas opções. Podemos dizer 1804, 1804 é a técnica da adição, mas também podemos dizer 1804, 1804 é a técnica da multiplicação. Cabe a você escolher a forma preferida e mais fácil de ler as datas anteriores ao ano 2000, mas saiba que ambas existem. A última coisa que gostaria de falar com você são séculos. Na França, é comum escrever os séculos em algarismos romanos. Por exemplo, para falar do século XVIII, escreveremos assim. Fique tranquilo, se você não conhece algarismos romanos, também é possível escrever assim. Mas, em certos campos, na história, por exemplo, os algarismos romanos permanecem os mais populares. Já que estamos falando de história, uma última coisa. Se quiser falar de uma data anterior ao ano zero, pode usar as expressões avant Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, antes de Jesus Cristo, ou avant notre ère, avant notre ère, avant notre ère, antes da nossa era. Por exemplo, César a été assassiné en 44 avant Jésus-Christ. César a été assassiné en 44 avant Jésus-Christ. Ou César a été assassiné en 44 avant notre ère. César a été assassiné en 44 avant notre ère. Então, é isso, pessoal. Só me resta agradecer por assistirem até aqui. Espero que tenham gostado desse formato de vídeo com uma mistura de conceitos linguísticos e culturais. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar sempre por dentro dos novos vídeos. Siga a gente nas nossas redes sociais, todos os links estão na descrição do vídeo. Agora, para finalizar o vídeo com chave de ouro, sugiro um desafio. Nos comentários, escreva uma data que você considera importante, seja para a história do seu país, do mundo ou para a sua história pessoal.
Então, diga-nos por que você escolheu essa data. Tente escrever o máximo possível em francês. Se você cometer erros, não se preocupe, ninguém irá julgá-lo. Pelo contrário, estamos ansiosos para ler seu comentário e descobrir sua data tão especial. Obrigada mais uma vez por sua audiência e até a próxima. À bientôt. Tchau.